Mas falando do jogo de hoje, Cláudio, vitória por 1-0, né? Você já adiantou aqui que teve polêmica de arbitragem. Foi 1-0 só, dava para mais, enfim, o placar não demonstra o que foi a atuação do Náutico, enfim, sua análise do Náutico é o único invicto, né, no Campeonato Pernambucano, tem 14 pontos, é o líder, pode perder a liderança amanhã para o Sport, né, que enfrenta o Afogados, mas vai dormir na liderança. Na verdade, o Sport pegou o Flamengo de Arco Verde, né, o Afogados foi o jogo da segunda-feira. Enfim, encaminhando o que é importante, né, terminar entre os dois primeiros colocados, já para também o Náutico tem Copa do Nordeste, até para dar uma aliviada no calendário. Mas, enfim, quero que você faça a análise completa aí desse jogo Náutico 1-0 hoje à noite pelo Campeonato Pernambucano contra o... O Náutico, o placar foi enganoso. O placar foi menor do que o desempenho do Náutico em campo. E aí, hoje dá para dizer que foi o melhor desempenho do Náutico na temporada até agora. Se não me engano, é o sexto jogo do Náutico, né? Quinto, sexto jogo do Náutico na temporada. E hoje aconteceu o que se esperava. Claro que o placar 1-0 em algum momento foi perigoso, principalmente no final, ela ficou muito irritada. Ele falou também na coletiva, ficou puto da vida com o jogador. No momento de desatenção, podia ter tomado o gol, que seria um muito injusto. Um vacilo do Luiz Paulo, dos zagueiros, e Emerson Galego finalizou mal, mas foi um vacilo que o Náutico não poderia ter dado. E teve um vacilo ali no primeiro tempo que Wagner fez uma defesa, mas de resto foi controle total do Náutico, porque o Náutico criou, eu vi até o post de Cássio no blog dele, falando que no primeiro tempo finalizações foram 7-2 para o Náutico, e assim, não é exagero falar que foram 4 ou 5 chances claras de gol para o Náutico fazer 2-3-0, e o Náutico não conseguiu aproveitar. Teve esse volume de jogo, foram 7 finalizações, como o Cássio postou, acredito que 4 ou 5 claras, 2 só com Vanegas, teve uma que ele recebeu um passe de Paulo Sérgio, que ele finaliza, que o goleiro dá um toque na bola, desvia, mas foi uma chance perdida. Teve outra de cabeça, um lindo passe de Patrick Alain, que ele cabeceou, o goleiro fez uma grande defesa. O goleiro do Petrolina fez 3 ou 4 defesas ali muito boas, Alain, o nome dele, do lado do Petrolina, sem dúvida nenhuma, foi o melhor em campo. Então, assim, só esse primeiro tempo já tinha mostrado que o volume de jogo do Náutico que o torcedor estava cobrando, estava esperando isso, principalmente desses jogos contra times do interior, contra times mais frágeis. E o Petrolina não é dos mais frágeis, não. Dos times do interior, é um dos melhores aí. Ganhou do Retrô, impôs dificuldade ao Sport, então não é um time besta, é um time que se defendeu bem, mas o Náutico teve tanto volume que conseguiu criar muitas chances, mas não aproveitou, né? Obviamente nem tudo é perfeito, então fica essa crítica à falta de qualidade nas finalizações, mas na escadinha de evolução, eu acho que primeiro tem que ter volume de jogo, hoje o Náutico teve, e o próximo passo de evolução é melhorar nas finalizações das jogadas, mas o primeiro tempo muito bom do Náutico, o jogo como um todo, gostei muito. No segundo tempo, o Náutico volta, faz logo 1-0 com Raiva Negas, uma jogada do trio de ataque, né? Bárcia trocando passes com Paulo Sérgio, Bárcia dá o cruzamento para Raiva Negas fazer o gol, e aí depois do 1-0, Patrick Alain, começou a fazer mudanças já para poupar alguns jogadores, tem o Paulo Sérgio, tem o Bárcia, já pensando obviamente também no jogo do Botafogo. O Náutico ainda criou algumas chances, teve uma bola na trave também, com o próprio Patrick Alain, uma linda jogada do Náutico, bem trabalhada, ele deu um passe, um chute rasteiro, a bola bateu na trave, teve o pênalti em cima de Evandro, um pênalti claro ali na metade do segundo tempo, né? Evandro que entrou no lugar de Paulo Sérgio. Então veja, eu citei aqui 2 chances claras de Vanegas cara a cara. Teve outros lances também que foram lances perigosos, mas não vou nem citar outros, mas teve 2 chances claras de Vanegas, teve o gol de Vanegas, teve o pênalti não marcado, teve a bola na trave de Patrick Alain. Então assim, era jogo para golear, pelo volume, pela produção, o Náutico poderia ter goleado, não goleou, teve assim incompetência, mas o próprio Alain elogiou esse volume de jogo, mas disse que não está de barriga cheia, pelo contrário, agora vai cobrar para melhorar nas finalizações, mas acho que ficou um alento para o torcedor, para dar uma confiança para o time e para o torcedor visando o jogo contra o Botafogo da Paraíba no próximo sábado, porque nas pretensões do Náutico é um jogo que o Náutico não pode desperdiçar pontos, é um jogo que o Náutico vai ter jogos
complicados, né, contra times de divisões superiores. Então, um adversário direto da mesma divisão é um jogo que o Náutico tem que ganhar, um jogo em casa que o Náutico ganhar. E um jogo o Náutico ter esse desempenho é alentador para o torcedor. Obviamente não está perfeito, como eu disse. Esses 2 vacilos que o Náutico deu na defesa no primeiro tempo e no final do jogo, a falta de qualidade ainda para concluir as jogadas, incomodaram um pouco. Mas acho que no final a nota fica bem positiva para o time, porque o volume de jogo que se esperava do Náutico desde o início pernambucano, em jogos até mais tranquilos, contra o Maguari, contra o Flamengo de Arco Verde, que não aconteceram, hoje o Náutico conseguiu desempenhar bem. Então, começa a ter... Eu acho, veja, contra o Santa Cruz, o Náutico, a gente falou aqui, Arthur, o Santa Cruz deu espaço, o Náutico conseguiu aproveitar. E não foi uma grande partida. Hoje, o Náutico conseguiu desempenhar melhor, e eu acho que conseguiu, naquele jogo do Santa Cruz, me deu uma perspectiva de esse time pode ter um teto alto para atingir. E hoje mostrou que tem realmente esse teto, ou seja, evoluiu do clássico para hoje. E foi uma evolução que não refletiu no placar, mas o desempenho, acho que quase todos os torcedores saíram satisfeitos ali. Tanto é que o Náutico sai do intervalo com 0-0 e a torcida aplaude, não teve vaias. Acaba o jogo, 1-0 no placar, a torcida aplaude novamente, porque foi um desempenho que mereceu aplausos, apesar só do 1-0. O placar é bem enganoso, mas contra o Botafogo, e aí primeiro grande desafio não, mas teve o clássico, né, contra o Santa Cruz, mas agora um desafio maior para esse time, que está invicto, não perdeu na temporada agora, vai pegar um time da mesma divisão, uma competição importantíssima, que é a Copa do Nordeste. Então agora esse time vai ser testado num jogo maior. Teve o clássico, foi fora de casa, já foi um grande teste, que o time conseguiu se comportar bem. Agora vem para um jogo em casa com o apoio da torcida, mas numa competição diferente, um adversário, um estilo de jogo diferente. Então o Náutico chega mais confiante para essa partida, mas agora mais um degrau que tem que subir, porque é um teste. Se o Náutico pega, por exemplo, um Flamengo de Arco Verde sábado, ia ser um jogo que talvez não tivesse tanto um impacto se tivesse uma evolução. Contra o Botafogo, se vencer e desempenhar bem, aí vai ser aquela evolução mais que dá para confirmar. Isso aqui é uma evolução, esse time aqui está se encontrando. Se fosse contra o Flamengo de Arco Verde, um time mais frágil, poderiam ficar dúvidas. Então, acho que o Náutico vai ter um bom teste agora contra o Botafogo para ver se essa evolução vai se concretizar depois de 2 bons jogos no clássico e hoje um jogo, pelo menos na minha visão, muito bom do Náutico. Antes de você falar dos destaques, Cláudio, tem um outro superchat aqui do Timbu Justiceiro, tá por aqui. Ele veio do Timbucast também, manda um salve para você e ele espera que você não tenha pegado A com os comentários dele, tá? Ele quer o melhor para o Timba. Enfim, pegou A, foi, Cláudio? Não, foi porque a gente estava discordando, foi assim, porque ele falou que ele pegou muito no ponto das falhas defensivas, das falhas, uma no primeiro tempo, outra no segundo. E aí, mas eu não peguei A, não. Eu só fui pontuar depois porque foi o seguinte, eu acho que, inclusive eu falei no Timbucast isso, acho que de 100 minutos que o jogo teve, 90 o Náutico estava no campo de ataque do Petrolina. Então, assim, aconteceram esses vacilos, mas eu não vou me apegar tanto a isso. Eu acho que foram vacilos de desatenção no final do jogo, uma falha ou outra que ainda precisa ser corrigida, e de início de temporada. Eu acho que são situações normais e sem tirar o mérito do Petrolina, que não é um time besta. É um time que vai... Arthur tá aí de prova, é um time que o Santa Cruz olha para o Petrolina e diz, pô, esse time vai disputar aqui comigo. É diferente de um Maguari, é diferente de um Flamengo de Arco Verde. Não é um time que vai a passeio do campeonato. Acho que é um time que vai brigar ali. Mas mandar um abraço para o Timbu Justiceiro. Mágoa zero. Foi só uma discordância ali de visão, mas no final acho que a gente concorda que ele mesmo falou que a própria produção ofensiva do Náutico foi muito boa, que eu acho que aí é uma unanimidade do torcedor do Náutico. Acho que pode ter uma crítica ou outra, natural, não foi um jogo perfeito, mas a produção ofensiva que estava sendo tão criticada nos últimos jogos, hoje o torcedor não vai criticar a produção, vai reclamar um pouco da questão da finalização. E destaque, invicto, Cláudio. Rapaz. Tiba tá invicto e a turma arrumando confusão. Líder do campeonato. Mas destaques, Cláudio, do Náutico. Eu vejo muito torcedor do Náutico reclamando do Danilo Belão. Hoje ele está entre os piores de novo ou não?
Veja, Fábio, eu até falei no Timbucast hoje que hoje eu não colocaria ninguém como pior em campo, porque eu não achei ninguém ruim, não. Vi muita gente falando de Vanegas, apesar do gol, e de Belão. Mas eu acho que todo mundo ali foi bem irregular. Veja, Vanegas perdeu 2 gols claros, 2 gols feitos. Não gostei tanto da partida dele, mas no final ele faz o gol. No final, né, ele fez o gol no início do segundo tempo, mas no final do jogo, né, no corpo do geral. Então, ficaria uma nota ali, 5, 6. Belão, eu não acho que foi uma partida ruim, não. Foi uma partida ok defensivamente. Ofensivamente, ele não é um bom jogador na parte ofensiva. Então, já não exijo tanto dele. E defensivamente ali cumpriu o papel dele. Então, não acho que ninguém mereça ali um destaque negativo. Até fui ver o post de Cássio, não vi também ele não colocando ninguém entre os piores. Então, acho que minha visão ali com a de Cássio está bem, bem parecida. Foram jogadores ali que ficariam com a nota de jornal, ficariam com a nota um pouco mais baixa. Vanegas, apesar do gol. Acho que Vanegas, os gols perdidos dele pesaram muito. O jogo podia ser muito mais cheio, porque foram aqueles gols perdidos mesmo, que não tem muita justificativa. A bola de cabeça mesmo, era só escolher o canto. Foi um passe açucarado, um lançamento, né, de Patrick Alain, e era só escolher o canto, ele cabeceou para o chão, no meio do gol, o goleiro faz uma grande defesa, é bem verdade, mas é um erro ali na cabeçada, e depois com a bola no chão que ele recebeu de Paulo Sérgio, ele perdeu o gol. Mas é uma partida entre Vanegas e Belão, acho que Vanegas, pelo gol, acaba ficando muito assim, mas não dá para dizer nenhum dos dois como destaque negativo, não. Talvez seriam as notas um pouco mais baixas do que os outros. Dos destaques positivos, Patrick Alain para mim foi o melhor em campo, e eu esperava espero que ele tenha uma regularidade maior, porque ele fez uma boa partida contra o Afogados, depois oscilou em outros jogos, contra o próprio Santa Cruz também não foi tão bem, não foi bem na verdade, mas hoje foi uma partida muito boa dele, quase fez um gol, deu 2 assistências para finalização, que os atacantes perderam chances, então conseguiu dominar o meio campo, para mim foi o melhor em campo. Rafael Vaz fez uma partida muito boa, defensivamente, apesar de o Petrolina não ter forçado tanto, mas o jogo estava tão tranquilo, o Náutico estava ocupando tanto o campo de ataque do Petrolina, que ele virou uma hora lateral esquerdo, ele cruzou bem, criou uma jogada pela lateral esquerda, e Luiz Paulo entrou mais para a área, e ele conseguiu ganhar esse espaço, e defensivamente também foi bem. Luiz Paulo, mais uma vez, uma boa partida, acho que foi um bom achado o lateral esquerdo. Luiz Paulo jogou na América do Natal, perdeu espaço lá, mas no Náutico até agora vem rendendo bem. Paulo Sérgio, atacante, não fez gol, mas mostrou uma inteligência tática ali importante. Não lembro nem se ele teve alguma chance, acho que teve uma chance clara de finalizar e perdeu, mas a movimentação dele, os passos que ele dá, abrindo espaço, é um jogador muito diferente comparado a Evandro, que entrou no segundo tempo, sofreu pênalti, mas perdeu algumas chances claras. Eu acho que só, assim, todos os outros tiveram partidas regulares. Teve Talicinho, né? Acho que vale ressaltar um ponto do Talicinho, que entrou muito bem no Clássico. Hoje não entrou tão bem, mas, inclusive, afobado. Teve uma jogada que ele fez uma boa jogada, puxando da esquerda para o meio, driblando, e tinha um jogador, acho que era, não sei se era, acho que era o próprio Patrick Alain, que estava entrando assim na área, podia passar, não passou, foi fominha, mas é da idade, é o jogador que se empolga, às vezes se deslumbra com um lance, quer finalizar, fazer uma jogada de placa, e ele vai entender ainda, ele vai amadurecer que muitas vezes ele não precisa decidir diretamente, ele pode decidir dando uma assistência ou participando do jogo de outra forma. Não é toda hora que ele vai mostrar que é um bom jogador, querer ser craque. É um jogador de 18 anos, está nos seus... não tem ainda um jogo completo como profissional. Ele teve 25 minutos no Clássico, hoje deve ter tido mais uns 30 minutos. Então, assim, tem 1 hora como profissional, basicamente. Então, vai amadurecer muito mais, mostra potencial, um jogador que vai para dentro do zagueiro. Gosto disso, é um jogador que quebra a linha, mostra a habilidade. Ainda não tem um porte físico para profissional, que o profissional precisa, mas tudo ele vai amadurecer. Tem 18 anos, foi novo até para a Copinha, né? Então, já tinha esse destaque na Copinha, é um jogador que vai amadurecer muito. É bom, entre aspas, né? Até para o torcedor, que alguns torcedores já estavam pedindo ele como titular, não está pronto. Claramente é um jogador que não está pronto. Mas, entrando no segundo tempo, ele vai mostrar que ele pode desenvolver esse futebol dele. Acho que dos outros que entraram no segundo tempo, Evandro não fez uma partida tão boa, perdeu algumas chances, mas assim, o Náutico também já estava numa rotação
menor. Arnaldo entrou no segundo tempo, foi a estreia dele, lateral direito, no lugar de Belão. Havia uma expectativa grande, né, que sofreu uma lesão no braço, demorou para estrear, estreou apenas hoje. Estreou, fez uma partida bem ok e deu uma boa perspectiva ofensiva de que o Náutico pode ganhar uma arma muito boa pelo lado direito. Acredito até que ele possa ganhar a posição já para o jogo contra o Botafogo. Hoje ele deu um bom cartão de visita, e como o Danilo Belão vinha muito mal, talvez seja uma troca aí natural. Júlio César também é um jogador que vai ganhar a posição no ataque de forma natural, fez uma partida ok também, mas acho que o cômputo geral do Náutico foi bem positivo para a partida contra o Petrolina, tanto que eu não consigo nem dizer esse aqui foi o pior. Alguns que foram abaixo dos outros, mas a média geral do time, individualmente também, é uma partida ali de referência para a temporada para o Náutico. Ó, é aqui que a gente atingiu, pode mais, tem potencial para mais, mas não pode ser abaixo disso. O volume, a produção, a organização, a variação de jogo que o Náutico teve hoje foi bem interessante. Eu acho que é a partir de agora que o Náutico tem que ter esse ponto de partida para evoluir, para atingir os objetivos, que é classificar, como você falou, ficar entre os dois primeiros, basicamente garante a vaga, não apenas na semifinal, garante a vaga na semifinal, mas basicamente garante a vaga na Copa do Brasil, que esse ano o Náutico está de fora. O Náutico não pode ficar de fora da Copa do Brasil. Buscar uma vaga na Copa do Nordeste. Então, são esses, e mais para frente, obviamente, buscar o acesso na Série C. São esses objetivos. E esses objetivos passam muito por um desempenho como o Náutico mostrou hoje. Você falou antes, né, do Luiz Paulo, já fiquei com medo aqui, porque ele jogou no Botafogo em 2017, e aí a lei do ex é sempre cruel, né? Então já fiquei... Foi bem aí, Fábio, confesso que eu não sabia que ele tinha passado aí. Ele deixou uma boa impressão, ele jogou pouco aqui, ele jogou só 10 jogos, aí depois foi pro Volta Redonda, ele foi muito bem no Volta Redonda, né? O Volta Redonda, assim como o Botafogo, são times que estão na Série C há 200 anos. Então, eu já vi alguns jogos do Luiz Paulo e ele é muito bom jogador. Acho que veja, Diego Matos teve uma lesão, não conseguiu estrear. Luiz Paulo entrou e hoje o torcedor... Veja, Diego Matos era um jogador que a torcida gosta. É quase unanimidade que ele seria o titular. Diego Matos deu um vacilo, hoje ninguém nem fala mais de Diego Matos. Então, para ver como o desempenho dele tem sido bem regular, tem sido uma boa surpresa. Eu não esperava tanto dele, não, mas tem demonstrado ser um bom jogador. Foi um dos jogadores do Náutico que eu mais gostei no Clássico. Não só no Clássico, né? Eu falo do Clássico que foi o jogo que eu melhor prestei atenção do Náutico, mas nas outras partidas também, ele, Marco Júnior. Mas assim, joga muito bem. Acho que o Náutico tá muito bem servido na esquerda, né? Diego Matos se recuperando, ele e Luiz Paulo para uma Série C tá de ótimo tamanho. E hoje, Arthur, Marco Júnior nem fez uma grande partida, acho que ele até sentiu fisicamente, mas sem fazer uma grande partida ele não foi mal, porque ele consegue pegar a bola na defesa, consegue articular o jogo, dar bons lançamentos, dar bons passes. É um jogador que você vê que tecnicamente ele é diferenciado, ele tem uma visão de jogo acima da média dos outros. Vamos ver se ele vai suportar a temporada fisicamente, se não vai cair de rendimento. Mas até no jogo, que ele não consegue aparecer tanto... Aqui, né? O cara veio no programa passado e disse que ele durava 3 meses. Se for 3 meses, tá ótimo. 3 meses tá ótimo. Até no jogo que ele não aparece tanto, ainda assim ele consegue ter uma função, ser útil ao time. Não compromete na defesa e ainda consegue articular boas jogadas no ataque. Boa, é isso. Vamos passando a régua do Náutico, né? Hoje o público não foi tão alto, né, Cláudio? Só para a gente encerrar. Isso, até porque tem jogo sábado, né? 5.500, um adversário também que não tem muito apelo. O Náutico vai fazer o horário. O Náutico vai fazer 3 jogos em uma semana em casa. Então, torcedor final de mês também pesa muito. Janeiro interminável, terminou agora, isso pesa também. O ingresso estava barato, ingresso a partir de R$10, mas o torcedor no final do mês, é melhor apostar naquele jogo, ir para aquele jogo ali do Botafogo do que esse. Acho que é natural. Ainda assim, foi um público bem ok. 5.500, jogo quarta-feira, 9 da noite. Não é um público ruim. Agora, sábado, o Náutico vai ter uma concorrência grande, né? Então, tem várias prévias, inclusive próximos aos aflitos, né? Tem um bloco do Oiti, que é na Zona Norte, próximos aos aflitos, que vai atrapalhar muito, mas espero que a torcida chegue um bom número ali, como foi nos 2 primeiros jogos no Pernambucano, 9, 10 mil. Se for isso, já vai fazer uma pressão grande, e como eu disse, é a primeira grande final que o Náutico vai ter na temporada. O Náutico, se quer classificar, se vê uma classificação, ia ter uma possibilidade de brigar ali sonhar com o 2º lugar no grupo, que é muito difícil,
Mas, se quiser sonhar, é um jogo que, assim, na cabeça do torcedor do Náutico, a classificação, o Náutico é favorito a classificar entre os 4 na Copa do Nordeste. Isso aí, de forma natural. E, para sonhar um pouco a mais, para ter uma chance maior de ter uma possibilidade de ir mais longe na Copa do Nordeste, é um jogo que o Náutico não pode perder pontos. É uma final. Não é menosprezando o Botafogo, não. Longe disso, Fábio. Só para dizer que o Náutico vai pegar um adversário do mesmo nível em casa, então o Náutico tem que vencer. Se perder pontos, aí para pegar mais na frente, acho que Fortaleza, não, Vitória, por exemplo, que é o time próprio clássico contra o Sport. Então, o Náutico são jogos bem mais difíceis, de times de divisões acima, enfim. Então, esse é o tipo de jogo em casa que o Náutico tem que vencer. Se fosse um jogo em João Pessoa, aí é um cenário completamente diferente. Mas em casa, o Náutico tem que vencer. O Náutico não pode perder pontos em casa nessa primeira parte da Copa do Nordeste. Náutico é favorito, mas temos Pipico, viu, Cláudio? Cuidado com o Pipico. Ele gosta de fazer gol no Náutico. Gosta. Pipico é... Veja, tem uma época que o Náutico quase até contratou. O Náutico chegou a conversar com diretores do Santa para contratar Pipico. Eu nunca fui muito a favor, não, mas respeito. Não menosprezo, não. Ali o bicho tem faro de gol. Quero não ter faro de gol. Quando contratou Jailson, não foi? Ali naquela reta final da Série B, né? Isso. Tentou contratar, nem lembro porque não deu certo. Agora não lembro, mas o Náutico chegou a negociar e quase contratou. Mas assim, para uma Série B, se não me engano, era a Série B que o Náutico estava. Era a Série B. Era. Acho que não dava. Para a Série B não dava. Mas um jogador para a Série C, acho que fez uma reta final muito boa, né? No passado, no Botafogo. Quando chegou, teve a lesão, mas quando entrou, foi bem. Eu entendo riscado. Fez gols em jogos que o time perdeu, né? Mas tudo bem, fez gol. O Coelho fez a parte dele. O problema dele, né? O problema dele é conquistar título, né? Assim, eu vou discordar aí que assim, eu sei que o time não ajudava, mas o Santana dele já estava fazendo raiva, então não sei se eu traria ele para uma C, não. Mas, já que tá no Botafogo, o resto é torcer. Realmente os números dele no final do quadrangular ali foram bons, né? Eu vi que ele jogou hoje, Fábio? Não, ele tá voltando de lesão, né? Ele tinha uma lesão no passado que ele sofreu no Santa Cruz, aí ele jogou esses jogos finais, aí no início da pré-temporada ele foi jogar futevôlei e se machucou de novo. E aí ele ficou fora dos primeiros jogos. E ainda não foi titular, né? A expectativa era que ele fosse titular hoje, ele entrou no segundo tempo no final de semana, né, contra o CSP, mas hoje foi banco de novo, até acho que deve ser, quer dizer, eu não sei se vai ser banco porque não tem opções melhores, né? O outro atacante é o Gabriel Rossedo, que é muito ruim, e o outro que vinha jogando como titular é o Bruno Mota, que é meia, que estava improvisado como centroavante, então até acho que talvez o Pipico comece jogando. Isso aí jogou no Náutico, viu? Se quiser usar a lei do ex, funciona. Qual? Bruno Mota? Bruno Mota. Jogou 2017. Bruno Mota é um caso, velho. Bruno Mota tinha tudo para ser craque. Assim. Ele tem uma visão de jogo, tem um jeito, mas assim, um bastidor, né? 2017 eu trabalhava no Náutico, era assessor do Náutico, ele chegou com excelentes referências, assim. Veio do Atlético Paranaense emprestado, e nos treinos você via que era um jogador de qualidade. Assim, se ele tivesse 20%, 30% de garra e gana, era um jogador para estar jogando Série B no mínimo. Mas é um jogador que é meio relaxado. E ele já chegou no Náutico, eu vi isso, ele já chegou no Náutico dizendo não queria vir, o Atlético mandou vir para cá, ou seja, já chegou com uma vontade impressionante. E ainda fez poucos bons jogos. Veio ele e outro, se não me engano, Renan Paulino, que já era mais fraco, mas tinha uma vontade absurda, dava carrinho, mas se juntasse os dois, era o jogador perfeito. Mas Bruno Mota é um jogador... Se eu não me engano, eu acho que ele chegou a fazer gol no Náutico ano passado, no retrasado, em algum jogo. Eu lembro dele ter feito, ou foi bem no jogo. Mas assim, Pipico... Ele jogava no CSA, né? Talvez tenha sido em algum com o CSA. Pode ter sido mesmo. Eu acho que foi um jogo que o Náutico não foi bem lá no Repelé e ele fez um gol. Mas assim, Pipico tem um histórico muito bom. Eu até achei uma matéria que veja, de 2021, em 5 jogos contra o Náutico, Pipico tinha feito 4 gols, pô. Ou seja, por via das dúvidas, não vacile com o Pipico. O Náutico não pode deixar um centímetro para Pipico. Não tá bem, não é bom, não importa. Contra o Náutico, velho. Então, marca em cima, não deixa ele... Espero que nem entre em campo. É melhor que nem entre em campo. Deixa ele no banco mesmo para evitar. Talvez não comece, mas que ele em algum momento
Só pelo nome ele já maltrata o Timba. É bronca.